Eterno Deus, eterno Pai, queremos aqui, Senhor, lhe agradecer por este momento, Senhor. Muito obrigado pela tua presença. Agora, Senhor, chegou o momento que o Senhor vai falar conosco através da sua palavra. Lhe apresento agora a vida do pastor Argemiro. Senhor, toma ele nas tuas mãos. Fala aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir. Use o teu servo, meu Pai, como assim o Senhor tem usado. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Aleluia. Que bom nós estarmos hoje à tarde, na tarde da bênção. E já podemos sentir a bênção de Deus em nosso meio. Abram a Bíblia no Evangelho segundo São João, capítulo 2, alguns versículos da palavra do Senhor. Do primeiro versículo em diante, quero agradecer a Deus pelo nosso evangelista Joabe, responsável aí pela a tarde da bênção, né? Irmão Miriam, essa menina aqui, que agora me fale o nome, Simone, Jackson, os músicos, a cantora, Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Lemos então. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Até aqui. Tenha bondade. Esta campanha, pelo que eu fui informado, ela tem um tema, né? Água para o vinho. Eu estava pesquisando. A água, para ser boa, ela não pode ter cor. A água, para ser boa, não pode ter gosto. A água tem que ser pura. Aleluia. E o vinho, para quem entende em vinho, ele tem que ter sabor, ele tem que ter cor, não é? E eu estava pensando a sabedoria desse casal de noivos que convidaram Jesus com os seus discípulos. E que tal se ele não tivesse convidado Jesus? Que vergonha ele passaria. Jesus transforma, e eu sempre penso que Jesus é especialista em transformar as coisas. Aleluia. Ele transforma a tristeza em alegria. Ele transforma as trevas em luz. Ele transforma a família, aleluia, atribulada, uma família abençoada. Milagres, meus queridos irmãos, de transformação, o único que faz é Jesus. É Ele que transforma. Às vezes ficamos preocupados com o tempo. Oramos e parece que as coisas não acontecem. Mas para Deus tem o seu tempo. Tem coisas, nós oramos e Jesus já transforma, já muda, de uma hora para outra. Tem outras oportunidades que não é assim. Deus sabe o porquê. Jesus sabe o porquê. Eu estava vendo que Jesus foi convidado e a sua mãe estava nessa festa. E eu disse para Deus, que importante, nós não podemos fazer nada sem convidar Jesus. Aleluia. Quando vamos almoçar, convidamos Jesus para estar ao nosso lado. Quando vamos dormir, convidamos Jesus. Jesus, nos dá uma noite abençoada.
E eu observo aqui que Maria, mãe de Jesus, quando falta o vinho, uma coisa que não podia faltar numa festa de casamento, naquela época era vinho. O vinho era importante, assim como um carro. Pode ser novo, mas se não tem gasolina, não adianta, não vai. Assim era a festa. Nós precisamos convidar Jesus. E Maria, ela chega para Jesus: Jesus, não tem vinho. Mas Jesus não era o dono da festa, ele era convidado. Aleluia! Louvado seja Deus. E daí Jesus responde: que tenho eu contigo, mulher? Parece que Jesus foi um tanto duro para sua mãe. É ou não é? Mas o que eu quero dizer é que naquela hora Maria não estava falando com Jesus como homem, ela estava falando com Jesus como Deus. Não chegou a minha hora, não chegou a minha hora. Eu quero te dizer que nessa tarde chegou a hora para a tua vitória. Aleluia. Mulher, que eu tenho contigo? Ele não respondeu como um homem, filho de Maria, mas respondeu como Deus. E Maria sabia bem quem era o seu filho, quem era o Deus, o Messias prometido. Louvado seja Deus. Mas que chegaria a sua hora, chegaria. E aí a Bíblia nos fala que Maria aconselha os servidores, os trabalhadores: olha, vou dar um conselho para vocês. Façam tudo o que ele mandar. Aleluia. Irmãos, numa grande festa, eu creio que era um movimento muito grande. E o Joabe, que é o dono da Bíblia, e eu estava estudando, irmão Joabe, e diz que naquele tempo era festa que durava uma semana, de casamento, né? E eu creio que eles erraram o cálculo, convidaram muita gente e faltou vinho. Mas eles foram inteligentes, convidaram, aleluia, o Mestre Jesus para estar presente. E além disso, a sua mãe. E ela diz: então façam tudo o que ele mandar. Bendito seja o nome do Senhor. E os empregados então fizeram, estavam ali postas, a Bíblia diz, 6 talhas de pedras para a purificação dos judeus. Em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. E mandou: vocês encham d'água. Aleluia. Encham d'água. Queridos irmãos, água fala também do Espírito Santo. E eu preciso dizer para a igreja, para que um milagre aconteça, o Espírito Santo tem que ser derramado nas talhas ou nos vasos. E nessa tarde eu vi o Espírito Santo sendo derramado. Aleluia. Encheram de quê? De água. Para quê? Não perguntaram para quê. Eles estavam ali obedecendo uma ordem. Fazei tudo o que ele mandar. E quando nós fizemos tudo o que ele manda, o milagre acontece. Aleluia. Louvado seja Deus. E levaram para o mestre-sala, não é? E Jesus já fez o milagre da transformação. Chamaram o esposo e perguntaram: mas como é que é essa história aí? Sempre colocam o vinho bom no começo da festa. Irmão, isso tem uma simbologia muito importante. O mundo aí fora é assim. Eles apresentam tudo que é de bom no começo e depois vem as coisas ruins. Não é verdade? Tudo é bom no começo e depois no fim o amargo.
Mas na festa que está Jesus, na casa que está Jesus, aleluia, é bom do começo ao fim. E o fim é melhor do que o começo, porque o começo é o começo e o fim, a transformação. Quando você vem para a igreja, é bom demais. Tudo é novo, tudo é importante, tudo é interessante. E você vai caminhando com esse povo. E depois você vai ver o quanto é bom e maravilhoso servir ao Senhor. Aleluia. Queridos irmãos, vamos convidar Jesus para entrar na nossa casa. Eu lembro da grande mudança na vida de Zaqueu. Era rico, odiado, porque ele cobrava imposto, quem sabe um pouco a mais, não é? Mas ele queria conhecer Jesus. E como ele queria conhecer Jesus, ele fez de tudo. Ele fez até mesmo o impossível. Um homem rico correr à frente e subir numa figueira brava. Não era para qualquer um, era alguém que tinha sede. Eu não perco oportunidade. E se o Zaqueu não ocupasse aquele espaço, não teria outra oportunidade. A passagem dali Jesus foi para a cruz. Tem coisas que nós não devemos deixar passar. A bênção está hoje aqui. Não perca. Aleluia. E Jesus conhecia Zaqueu, e Zaqueu não sabia quem era Jesus direito. Jesus conhecia Zaqueu e chamou Zaqueu. E ele pensou certamente com ele, mas como é que ele sabe meu nome? Jesus sabe o teu nome antes de você nascer. Antes que você nascesse, ele te conhece. Desce, Zaqueu. Zaqueu desceu. Que mudança, que transformação. Desceu. Ele ainda, quando ele subiu, um pecador. Quando desceu, já um santo. E Jesus disse para ele assim, ó, hoje mesmo vou posar na tua casa. Ele queria só ver. E Jesus se prontifica aí na sua casa. Eu quero crer que nessa tarde, você veio aqui nesse culto, só para ver o que está acontecendo. Você vai levar a bênção para a tua casa, para a tua família, para a tua empresa, seja lá o que você veio buscar, Jesus tem bênção. Louvado seja Deus. A coisa que nós não podemos perder é a oportunidade. E eu anotei assim as características distintas da água e do vinho. Já falei, mas é bom repetir. A água sem sabor, sem odor, sem cor. É assim que a água tem que ser. E às vezes, irmãos, a nossa água, nós somos também como água. Às vezes estamos aí sem ânimo, sem alegria, sem paz no coração. Mas Jesus, irmão, quer transformar essa vida triste que você está levando. Vida de murmuração, de queixume, de dói aqui, dói ali. Jesus quer transformar. Fazer de você um vinho novo. Vinho novo. Que tenha cor. Que tenha gosto. Que tenha cheiro. Os crentes têm que ter gosto. As pessoas olhar para nós e ver que vale a pena ser crente. Entende, meus irmãos? Louvado seja Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Irmãos, se nós contarmos para os irmãos algumas experiências, eu sempre tenho. Tinha um treinador de futebol, chamavam na época de líder, ali na cidade de Augusto Pestana. O nome dele, sobrenome, chamavam pelo Xerinha. Ele era amado por todo mundo.
e ele ficou enfermo. Aquele católico roxo, de andar com um crucifixo no peito, grande. E ele um dia vai num culto da Assembleia de Deus, que para eles, lá é só italiano e alemães, nada contra, mas era isso. Pouco duro. Não tinha quem pregasse para aquela gente. E Deus me mandou para lá, e ninguém dava certo. E o pastor João, na época, me disse para mim assim: eu vou ser meu último cartucho. Se você não dá certo, eu vou fechar aquela igreja. Vou vender aquele terreno lá. Pela grande misericórdia de Deus, eu comecei a ver milagre. Aquele homem aceitou Jesus de coração. E ele dizia: eu agora sou crente. Eu aceitei Jesus. Eu sei que eu vou partir daqui. Já tinham amputado uma perna dele. Eu vou partir daqui. Mas eu fiz um pedido para a minha família, que são católicos. E ele lavava a roupa do padre. E era ele. Eu fiz um pedido, que o dia que eu morrer, quem vai fazer o meu ato fúnebre vai ser o pastor Argemiro. Gente, no dia do velório, da encomendação do corpo, era gente de todo lado, cheio de estrelas, viu? Gente rica. E eu, simples, com a minha humildade, e falei de Jesus. Sabe o que aconteceu? Aqueles católicos choravam mesmo que criança, não de tristeza pela morte, mas choravam de alegria. Deus fez uma grande obra na vida da família. Louvado seja Deus. E eu quero te dizer, irmãos, que o crente tem que exalar perfume. Porque como que nós vamos ganhar alguém para Jesus se nós não termos estas qualificações? Precisamos, meus queridos irmãos. E quando acabam as coisas, quando termina as coisas, Jesus aparece. Quando disseram, a mãe de Jesus disse para Jesus, disse: olha, terminou o vinho. Jesus pode te responder com uma palavra um tanto dura, mas eu quero te dizer que Deus tem propósito em tudo. Não é só coisa boa que nós gostamos de ouvir. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus como ela é. E eu vejo, quando a solução humana falhou na festa, como é que eles iam conseguir vinho? Da onde iam conseguir tanto vinho para dar para o povo não sair dali murmurando? Jesus transforma água em vinho, dê para o povo beber. E o povo bebia, o mestre bebeu e disse: mas que importante, o vinho é melhor agora do que no começo. Eu quero dizer aos irmãos que há tantos anos eu sirvo ao Senhor, e cada dia a minha vida vai tornando as coisas mais doce, mais saudável, mais maravilhoso. Jesus me curou as enfermidades. Jesus nos abriu porta. Jesus fez tantos milagres. Deus me deu uma família, 4 filhos. Aleluia. E eu hoje ainda estava orando, pedindo para Deus nos abençoar no culto hoje. E eu agradeci a Deus. Deus me deu 4 filhos. 3 noras e um genro. E 7 netos vindo para 8. Sabe o que acontece? Todos crentes servindo ao Senhor. Aleluia. E eu, desde o começo da minha jornada, eu dizia para Deus:
Eu não criei meus filhos nem meus netos para o mundo. Eu criei para servir ao Senhor. E eu quero te dizer, profetize em nome de Jesus, que Deus vai entrar com providência. Deus vai mudar o teu cativeiro. Deus vai te libertar. Aleluia. Tem gente, irmão, que tem medo do inimigo da nossa alma. Nós não precisamos ter medo. Maior é o que está conosco do que está no mundo. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu sei, irmãos, que as lutas vêm, as dificuldades, as doenças. Mas eu também sei que existe um Deus que faz milagre. Aleluia. Se nós fôssemos contar os milagres que Deus tem feito na nossa vida, nós passaríamos a tarde toda, a noite toda contando. Porque Deus fez grandes coisas na nossa vida. E eu quero crer nessa simplicidade aqui, irmão Joabe, e obreiros e obreiras. Nada de pompa. Aleluia. Jesus já começou a fazer milagre. Deus tem muitas coisas a fazer. Às vezes, a gente ora e busca a Deus, pedindo para que Deus nos abençoe. Abençoe para quê? Para que nós apareça? Que o nosso nome seja importante? Não. Nós oramos, jejuamos, nos consagramos para a glorificação do nome de Jesus. Deus é glorificado quando você recebe a bênção. Deus é exaltado quando você é curado. Deus quer ser o principal na tua casa, aonde você vive. Deus precisa estar presente para que o nome de Jesus seja glorificado. Eu deixo esta palavra para os vossos corações. Deus vos abençoe. Deus vos dê vitória. Saiam daqui com a bênção nas vossas vidas, em nome de Jesus. Amém.